Aleluias, glórias a Deus. Queremos mais uma vez glorificar o nome do Senhor por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui nos átrios da casa do nosso Deus. O Senhor nos deu vida mais uma vez e nós louvamos a Ele por isso. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso, diz a palavra, nós estamos alegres. Glórias a Deus. Mais um culto de oração e o ensino desta preciosa palavra, a poderosa palavra do Senhor. Eu quero glorificar e exaltar o nome santo dEle pela minha vida, pela vida da minha família e pela vida da tua família. Que o Senhor continue conosco, nos ajudando, nos abençoando e nos fazendo mais do que vencedores, sempre sem se esquecer, por amor daquele que nos chamou. Quem é? Cristo o Senhor. Nós temos um chamado, nós fomos escolhidos e fomos enviados. Essa é a palavra do Senhor para o seu povo, para a sua igreja. E nós temos que obedecer, nós temos que cumprir o ID do nosso Deus, para que possamos enriquecer mais e mais o reino do Senhor, com muitas almas, porque essa é a vontade de Deus, o nosso Pai. Queridos, já estava com saudade de estar aqui com os irmãos, estive 2 terça-feira e 2 domingos, pedindo cooperação para os irmãos, e hoje me coube a mim estar mais uma vez aqui, reunido com esta igreja tão linda, tão maravilhosa, eu e vocês que estão aí em casa. Esse louvor que foi cantado agora, com muito louvor, já foi uma palavra, né, irmãos? Poderíamos nos basear nela e falar de tudo que está acontecendo, né? Quando o Senhor está trabalhando, quando parece que não está trabalhando, quando as coisas parecem que estão indo errado, mas na direção de Deus está correta, está indo certo, porque Deus não vê como nós vemos, né? Nós vemos apenas o terrestre, e Deus ele vê também o terrestre e vê o espiritual, então Ele vai trabalhando para que a nossa vida seja abençoada. Queridos, eu quero sem delongas, pedir que os irmãos acompanhem-me na leitura da palavra do Senhor, no livro de Salmos, Salmos 119, versículos 161 até o 168. Salmos 119, versículos 161 até o 168. Diz assim a palavra do Senhor: príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz têm os que amam a tua salvação e têm a tua lei, e para eles não há tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma
tenho observado os teus testemunhos, amo-os extremamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Amém, queridos? Tomara que todos nós que servimos a Deus, que estamos ouvindo esta palavra, você que talvez seja ouvinte e tenha acompanhado estes cultos online, é o desejo do meu coração que cada um de nós, eu e você, estejamos enquadrados dentro desta palavra. Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia, e ele vem trazendo aqui para o nosso coração algo especial que é sobre a palavra. Uma hora ele diz palavra, outra hora ele diz preceitos, outra hora ele vai dizer os teus mandamentos, e assim a palavra de Deus vai sendo variada de nome, e nós vamos nos alimentando, aprendendo, nos fortalecendo e glorificando esse Deus maravilhoso. Irmãos, não tem como pensar ou ler Salmos e não lembrar de Davi. Não tem, porque a maioria dos Salmos foram escritos por Davi. Então, ler de 1 até o 150, não tem como deixar de falar ou lembrar deste servo, segundo o coração de Deus, o servo amado, chamado Davi. O primeiro versículo aqui está dizendo: príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Nós lembramos, irmãos, de Davi, ainda na sua tenra idade, no seu serviço de olhar as ovelhas do seu pai. Ficava ali no pasto, observando, guardando, protegendo aquele rebanho de ovelhas. Ora, ficava tocando, dedilhando o seu instrumento, a sua harpa, ora ficava cantando, trazendo ali uma exposição da palavra, e ali o seu coração estava ligado com Deus. Certa feita, devido Saul ter aborrecido a Deus, Deus chama Samuel, o profeta Samuel. Ele disse: unge, enche o teu vaso de azeite e vem, porque eu vou te mandar você ungir o próximo rei de Israel, porque desse já estou aborrecido, não o quero mais e já o rejeitei. Samuel, sem delongas, se prepara, faz todo o seu ritual, enche o seu vaso de azeite e vai para a casa de Jessé, para a família de Davi. Saberia com certeza, como profeta, e recebeu a mensagem de Deus, que o próximo rei de Israel estava ali. E ele então chega com muita convicção, e ele adentra a casa, explica que ele estava ali para oferecer sacrifícios, e ele então começa a pedir para que os filhos de Jessé passassem à sua vista. E Davi então, ou melhor, Samuel, o profeta Samuel, ele então começa a olhar, e aí ele vê já o primeiro que vai passar, um moço grande, forte, bonito, e ele diz: certamente é esse. Mas o Senhor diz: olha, você olha pela aparência, eu não olho a aparência é exterior, eu olho o coração, eu olho o interior.
não é esse, não foi outro, e passaram-se todos os filhos, que eu não quero me deter muito aqui. Acabaram seus filhos, Jessé? Não, na realidade tem mais um, mas ele está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Então, mande-o chamar. Por quê? Olha, irmãos, a importância do homem que serve a Deus. Porque ninguém se assentará à mesa, ninguém tomará um copo de água ou comerá qualquer coisa, sem antes chegar aqui o último filho que precisa ser apresentado. Eu creio que agora o coração do profeta Samuel estava mais forte, batendo um pouquinho mais rápido, porque Deus falou que nenhum daqueles eram, e se só tinha esse, quem sabe, já estaria sendo ungido o próximo rei de Israel. E isso acontece, e Deus então concretiza o seu trabalho através do profeta, e ele unge Davi como o futuro e o próximo rei de Israel. A partir desse momento, irmãos, Davi começa a ter uma vida um pouco atribulada. Primeiro porque ainda jovem, tenro, e ele já sabe que ele é o futuro rei de Israel, mas ele não tem noção de nada ainda, porque nós temos o tempo de Deus. Deus tem o tempo dele na vida de cada pessoa. Se você está aguardando, ansioso, pensando, não, mas alguém falou, alguém profetizou, o Senhor já me disse, fique tranquilo, o tempo de Deus. Talvez você vai ter que fazer como Davi, passar pelo treinamento, como que uma pessoa, um pastor que guardava as ovelhas, protegia as ovelhas, poderia ser um rei e tomar conta de uma grande nação que seria Israel. Ele teria que passar por uma escola, e a partir então desse dia ele começa a ser realmente perseguido. E nós vemos aqui a palavra do Senhor: príncipes me perseguiram sem causa. Veja, irmãos, levando para esse lado onde Deus está me levando, para este caminho, Davi foi escolhido pelo próprio Deus, e agora os seus irmãos com inveja, começam a persegui-lo, começam a dizer: quem é você? Você é apenas um guardador das ovelhas do nosso pai, e agora você quer fazer alguma coisa, e ele começa a ser perseguido sem causa. Mas irmãos, a parte B do versículo me chama muito a atenção. Davi tinha comunhão com Deus. Deus não o escolheu à toa. Deus não o escolheu porque ele era ruivo, porque ele era um moço bonito, porque ele era um moço forte, porque ele já havia matado leão, tinha matado urso, porque estava querendo abocanhar as ovelhas do seu pai. Não, porque ele foi o homem segundo o coração de Deus. E veja, ele disse: príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Queridos, o que eu quero dizer aqui nesta noite, com este primeiro versículo, para já mudarmos o versículo: o que é que tem te afligido? Quais são as causas que estão vindo contra você? O que é que estão falando, apontando, perseguindo, sem uma razão? Não importa, não importa, mas uma coisa você tem que fazer, é como Davi, dizer: mas o meu coração temeu a tua palavra. Por isso, diz aqui a palavra também no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E o versículo 12 do 119 diz: bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Será que nós estamos, irmãos, dizendo que Deus
é bendito para nós? Será que nós estamos bendizendo o nome do Senhor na hora da luta e continuando dizendo: Senhor, me ensina a tua lei, me ensina os teus preceitos, me ensina os teus estatutos? Príncipes me perseguiram, as lutas chegaram, as palavras, aquilo que não mereço, estão levantando, estão falando. Isso é parte do mundo, isso é parte das pessoas que não temem a Deus, mas a parte do homem que teme a Deus é a parte B deste versículo. Independente da luta, independente da calúnia, independente do que está acontecendo, o meu coração temeu a tua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Vai guardando aí no seu coração. Não tem problema o que você está passando. Não tem problema se é em casa, se é com a família, se é na faculdade, na escola, se é na fábrica, no trabalho, aonde você estiver. Querido, diga como Davi: mas o meu coração temeu, segurou, aguentou firme, porque eu temi a tua palavra. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Versículo 162 vai dizer assim: folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Folgo quer dizer aqui: eu tenho liberdade, eu tenho espaço, o Senhor me dá prazer, a tua palavra me dá alegria. Sabe como ele comparou? Como aquele que acha como um grande despojo. O que é despojo? Nós vemos muitas coisas na Bíblia, irmãos, nas guerras, o país ou a cidade que ganhasse a guerra da outra parte, eles muitas vezes tomavam todos os despojos. Dependia muito de Deus. Deus dizia: olha, daí eu quero que vocês tomem tudo, daí eu quero que vocês não tomem nada. Mas despojo, irmãos, é como se fosse riqueza. Despojo é algo muito valioso, e Davi está falando: olha, embora eu estou sendo perseguido sem causa, o meu coração está guardando a tua palavra, e nesta tua palavra que o meu coração recebe, está escondida dentro de mim, eu folgo, eu tenho liberdade, eu tenho alegria, e ela é como um grande despojo, como um grande presente que o Senhor me deu para que eu pudesse entender a tua palavra e viver como um homem de Deus no meio de uma geração corrompida e perversa. É isso, irmãos, que o Senhor quer de nós. Os irmãos de Davi deram muito trabalho, perseguiram, não foi só os irmãos de Davi. Agora, irmãos, Davi não entenderia, não sabia nada de reinado, tinha que aprender. E aí então Deus começa a trabalhar. Fica tranquilo, meu querido, se você estiver com o coração firmado na palavra, Deus vai começar a preparar o cenário para você ser abençoado. Mas olha bem o que a palavra vai dizer. Talvez Davi não sabia o que ele iria passar, mas toda a luta que ele passou, teve que passar, porque ele seria um grande rei, o maior, importante rei da história de Israel. Reinou 40 anos, mas ele teria que passar pela escola, pelo aprendizado. E o que é que nós fazemos nesse mundo, irmãos? Estamos passando pela escola de Deus. Veja, irmãos, que agora Deus começa a preparar o caminho para Davi. Ele permite um espírito maligno da parte de Deus no rei Saul, porque o rei Saul havia trazido tristeza, desgosto para Deus. A sua vida como rei, e escolhido por Deus ainda, não estava sendo fiel. E agora, irmãos, com essa doença, com esse espírito maligno, precisava acalmar o rei. Alguém tinha que fazer alguma coisa, e aí lembraram: olha, música acalma, música deixa a pessoa quieta, feliz, contente, a alma se enche. Olha, vamos pegar algum músico? E alguém disse: eu conheço um, e esse moço tem 7 qualidades. Ele sabe
tocar muito bem. É nessa qualidade que eu quero parar. Ele sabe tocar muito bem. Mande buscá-lo. E aí agora, irmãos, do pasto, Davi foi para onde? Para o reinado. Foi para o palácio do rei. Davi não está entendendo nada. Ele sabe que ele foi ungido rei, mas ele não entende nada, ele está ali. O que está acontecendo comigo? E agora Davi começa a participar e a morar no palácio. E quando o rei ficava possesso do espírito maligno, Davi, com a unção de Deus, com o coração cheio da palavra de Deus, do desejo de Deus, da obediência de Deus, começava a dedilhar o seu instrumento, e ali o rei se acalmava, e tudo voltava às normalidades. E Davi morando ali, o que estava acontecendo, irmãos? Davi estava aprendendo, Davi estava vendo as estratégias de guerra, Davi estava vendo como que um rei tinha que fazer, qual eram os protocolos, e assim por diante. É assim que Deus faz comigo, é assim que Deus faz com você. Quem sabe você esteja no palácio do rei Saul, tendo que enfrentar um espírito maligno, mas você tem dentro do teu coração música, cântico espiritual, a palavra de Deus que vem do céu ungida. Você tem comportamento, você tem jeito de um homem de Deus, que guarda a palavra no coração, e você vai começar a acalmar o ambiente aonde você está. Por isso ele disse: olha, eu folgo com a tua palavra me dá segurança, me dá alegria, ela me dá espaço para mim pensar, para mim realizar. Por isso a tua palavra é como um grande tesouro na minha vida. Versículo 163 vai dizer: abomino e aborreço a falsidade, mas eu amo a tua lei. Davi, irmãos, a cada momento estava sofrendo um revés da parte dos próprios seus, da sua família. Os irmãos lembram que o exército de Israel, dirigido pelo rei Saul, e os seus irmãos faziam parte deste grande exército, tiveram que enfrentar os filisteus, e ali ficaram, irmãos, acampados, e durante 40 dias, aquele grande gigante filisteu chamado Golias, desafiava: dai-me um homem para lutar comigo, se eu vencer, vocês serão nossos escravos, porém, se ele me vencer, nós seremos os vossos escravos. Durante 40 dias, Saul, envergonhado, amedrontado, não tinha um homem. Mais uma vez, Davi entra em cena, o seu pai lhe pede, lhe dá uma ordem, e ele obedece. Agora deixa as suas ovelhas com guarda, ele não despreza as ovelhas não, ele é responsável, deixa agora com o guarda, e vai levar os mantimentos para seus irmãos, e uma porção para o rei. Davi chega lá e ouve aquele desafeto daquele grande gigante, desafiando o Deus de Israel. Davi fica enfurecido, e ele vai perguntar o que é que está acontecendo aqui, e os seus irmãos já começam a tribular novamente, começa a persegui-lo, começa a debochá-lo, mas ele não deu bola, ele foi mais para frente e conversa com outras pessoas, o que é que está acontecendo aqui, e as pessoas de novo trazem a novidade: quem derrotar vai casar com a filha do rei, vai ter os impostos da sua casa livre, e vai tantas coisas mais. E Davi agora ele olha para essa petulância, porque o coração dele está cheio da palavra, e ele diz: quem é esse incircunciso para enfrentar o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor dos exércitos de Israel? E Davi então vai e enfrenta, e Deus lhe dá vitória, e ele mais uma vez sai vitorioso, e mais uma vez ele é escorraçado, mais uma vez agora ele começa a ser perseguido,
Porque agora, irmãos, ele começou a trabalhar mais perto de Saul, e ele começa a ficar aqui um valente, um guerreiro, e começa a ganhar muitas batalhas, e as mulheres começam então a cantar. Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. E agora, irmãos, o rei Saul se enche de ciúmes, de cólera, e começa de novo a perseguir. Então Davi está falando aqui, olha, eu abomino e aborreço a falsidade. O rei ora gostava, ora queria matá-lo. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Davi teve chance, os irmãos já conhecem a história e não dá para adentrar. Ele teve chances de exterminar com Saul. Oportunidades e aconselhamentos não faltaram, mas Davi apenas citou, eu abomino e aborreço a falsidade, mas Senhor, eu continuo amando a tua lei, e eu não vou matar, porque a tua palavra, ela é comigo, eu não posso pôr a mão no seu ungido, de maneira nenhuma. A tua palavra, ela me guarda, ela me guia, ela me direciona. Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. E Davi começa e vai falando 7 vezes no dia, te louvo pelos juízos da tua justiça. Eu posso imaginar, irmãos, quantas vezes por dia, quando Saul estava possesso daquele espírito maligno, que Davi não teve que correr, que Davi não teve que se esconder, porque Saul armava armadilha. Quantas vezes Jonatas, o filho de Saul e um grande amigo de Davi, teve que protegê-lo, avisá-lo, e aí Davi diz aqui, olha, 7 vezes no dia, eu te louvo pelo juízo da tua justiça. Glória a Deus. Irmãos, é a palavra do Senhor, é a poderosa palavra de Deus, é a exposição da palavra do Senhor que nos dá luz, que nos dá entendimento. Ela diz aqui no Salmo 119, versículo 130, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos estudados. É isso? É isso que diz a palavra? Somente aqueles que são estudados? Não, a palavra de Deus diz que Ele dá luz e dá entendimento aos simples, aqueles que obedecem, aqueles que se apegam na palavra do Senhor. Versículo 165, vai dizer aqui, muita paz tem os que amam a tua lei, muita paz tem os que amam a tua palavra, muita paz tem os que aprendem os teus preceitos, muita paz tem aqueles que guardam os teus mandamentos. E diz aqui, e para eles não há tropeço, porque a palavra do Senhor, ela direciona, ela sabe o dia e a hora que você deve ir, voltar, levantar, deitar. O Senhor nos guarda, Ele nos direciona, diz que todas as coisas estão no controle de Deus. Quantas vezes achamos que estamos perdendo tempo, furou o pneu do carro, a chave enguiçou, a porta não quer abrir, ou não quer trancar. Meu amigo, use, guarde, lembra-se da palavra do Senhor, que tudo está no controle dEle. Talvez Deus está te livrando, está te guardando de um mal maior, e Ele sabe como nos abençoar. Por isso Ele está dizendo aqui, muita paz tem os que amam a tua palavra. Irmãos, não é pouca não, é muita paz que tem aqueles que amam o que, irmãos? Ama a igreja, ama o pastor, ama a família. Eu amo minha esposa, eu amo meus filhos. Não, muita paz tem os que amam a tua palavra, que amam a tua lei. Queridos, por isso que nós temos que meditar, por isso que nós temos, irmãos, que pormenorizar, fazer do nosso tempo objetivos, de incluir o que de mais prioridade tem na nossa vida. Ler a palavra do Senhor,
receber a palavra do Senhor, mais do que isso, guardar a palavra do Senhor, porque ler e não praticar, o apóstolo Tiago diz que não resolve nada. Nós temos que, irmãos, receber a palavra e guardar. Davi, ele entendeu, ele foi ungido para ser o rei de Israel, e ele tinha um compromisso com Deus, e o Espírito de Deus ia dirigindo. Por quê? Porque Davi era um autor, era um cantor, era um pregador da palavra de Deus. Veja, irmãos, o Salmo 23, ele vai escrevendo: olha, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Olha, irmãos, que coisa linda. Ele fala: eu estando nas dificuldades, Ele vai me levar a pastos verdejantes, Ele vai me guiar às águas tranquilas. Davi chega a falar no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, isso não vai colocar medo em mim, porque é o fim para o meu corpo, é o fim para a minha carne, mas é o começo para a minha vida eterna com Deus. Olha, irmãos, quantas coisas, se formos aqui enunciar aqui os salmos que ele escreveu. Davi, ele logo se apegou como servo, ele logo entendeu que Deus, era o Senhor dele, então ele era o servo. E sabe o que a palavra diz, irmãos? 119 e o versículo 125, sou teu servo, dá-me inteligência para entender a tua palavra. Tem pessoas, irmãos, que falam: eu não entendo nada, eu nem leio mais a Bíblia, não adianta eu ler, eu não compreendo nada, eu prefiro ver o pastor falar. Não, querido, falta você fazer uma renúncia e falar como Davi: Senhor, eu agora sou teu servo, dá-me inteligência, dá-me sabedoria, dá-me oportunidade, vontade, para eu entender os teus testemunhos, a tua palavra, os teus preceitos, os teus mandamentos. Louvado seja Deus. Você quer ter muita paz? Então ame a palavra do Senhor. Estamos em tempos difíceis, estamos em tempos de vírus, de mortes, irmãos, todo dia morrendo milhares de pessoas. E olha, irmãos, eu estou acompanhando, muitos pastores estão morrendo também. Está sendo uma colheita enorme. Até alguém disse: olha, no céu está tendo uma grande festa, porque são muitos os escolhidos de Deus que estão sendo levados por esta enfermidade. Mas eu pergunto: como você está? Você está com medo? Você está numa dificuldade? Ontem mesmo, um jovem aqui de Louveira, de 38 anos, tirou a sua vida, se suicidou. Por quê, irmãos? É a tal da depressão? É o medo? O que é? Mas, irmãos, a palavra do Senhor está dizendo que eu e você vamos ter muita paz quando nós amamos a palavra do Senhor. Amar, irmãos, quem é casado, quem namora, quem é noivo, quem é pai, quem é mãe, sabe o que é amar. Amar é isso, é abrir mão de qualquer coisa em favor daquele que você ama. E aqui Deus está dizendo, através de Davi, ele abriu mão de tudo que podia, do que tinha, porque ele teve agora um compromisso. Deus havia chamado, Deus havia ungido, e eu e você nesta noite somos ungidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu e você aceitamos a Jesus, fomos purificados, fomos lavados, passamos pelas águas batismais, o pecado ficou ali, o homem velho morreu, agora uma nova criatura se levantou, e nós temos o que, irmãos? Agora o entendimento do céu, a visão do céu, a sabedoria do céu, as palavras do céu, a audição do céu. É isso que agora nós temos. É impossível um homem que diz que ama, uma mulher que diz que ama a palavra de Deus, ter a sua boca cheia de palavras torpes, pensamentos torpes, falar mal, fazer fofoca. É impossível isso acontecer.
em Provérbios capítulo 6, e o versículo, eu vou ler aqui, Provérbios 6, deixa eu ver se eu não estou aqui enganado. Provérbios 6:16 vai dizer assim: estas seis coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. O que é, pastor? 6 coisas abomina a Deus, e a sétima aborrece, e a sétima abomina ao Senhor. Sabe o que Deus fala aqui? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E agora a sétima: e o que semeia contenda entre irmãos. É impossível ter paz alguém que se diz crente, que lê a palavra, mas que guarda a palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque ela diz aqui que não há tropeço para quem ama a palavra do Senhor e vive ela. Glória a Deus. E encerrando aqui, 166 vai dizer: Senhor, tenho esperado na tua salvação, e tenho cumprido os teus mandamentos. Ah, irmãos, tinha razão quando ele escreveu o Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor. Agora ele vem confirmar aqui, que ele tem esperado na tua salvação. E ele diz aqui: além de esperar na tua palavra, nos teus ensinos, na tua salvação, eu tenho cumprido os teus mandamentos. Como é que nós estamos, irmãos? Nós estamos cumprindo os mandamentos do Senhor? Nós estamos obedecendo a palavra do Senhor? Então, ele escreve o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ah, que coisa boa, irmãos, quando a gente aprende a palavra, quando a gente cumpre, independente de estar sendo perseguido, independente de estar sendo caluniado. Irmãos, não é o homem que determina a nossa vida. Você pode ser até prejudicado e parece que vai perder, mas Deus está te abrindo outra porta. Deus está vendo novos horizontes para você, e Ele vai preparando o Saul, talvez com espírito maligno, para tentar encravar a lança em você. Mas você, com a ajuda do Espírito Santo, Davi, com a ajuda de Jonatas, mas agora você, com a ajuda do Espírito Santo, vai se livrando, vai sendo abençoado, e vai esperar na salvação, na solução de Deus. Irmãos, a nossa vida, os problemas da nossa vida, têm dono, tem solução, e ela tem que vir do Pai, ela tem que vir do alto. Não faça nada com as tuas mãos, porque você vai se arrepender, você vai chorar, você vai ter lágrimas, mas quando Deus opera, tudo é bênção na nossa vida. Versículo 167, a minha alma tem observado os teus testemunhos, eu amo-os extremamente. A minha alma, irmãos, os meus sentimentos, os meus desejos, os olhos interior, a minha alma, diz aqui, tem observado a tua palavra, ela tem aprendido os testemunhos, ela tem buscado nos mandamentos do Senhor a vida, o perdão, o caminho, o companheirismo, tudo na palavra do Senhor. E sabe o que ele diz na parte B desse versículo? Deus, eu amo extremamente a tua palavra. Irmãos, Davi foi o homem segundo o coração de Deus, foi o maior rei e mais importante rei de Israel, reinou durante 40 anos, fez tudo de bom, deixou tudo preparado para o seu filho Salomão levantar uma casa de oração para Deus. Por quê, irmãos?
Porque ele amava a sua palavra. É verdade, um dia ele pecou, um dia ele cometeu um assassinato, ele cometeu um adultério, mas ele caiu em si, ele se arrependeu no Senhor, e nunca mais errou. Naquela parte, ele não fazia mais aquele erro, e ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque a alma dele observava os testemunhos, a palavra de Deus, e ele amava extremamente. Como é que você tem amado a palavra do Senhor, querido? Como é que você está carregando a sua Bíblia? A sua Bíblia neste exato momento, por ser um culto online, ninguém está te vendo, a sua Bíblia está nas tuas mãos. Você teve o prazer, o privilégio de pelo menos pegar a Bíblia e deixar do seu lado. Aonde a tua Bíblia está passando o dia e passando a noite? Querido, a Bíblia é o maior tesouro. Nós não podemos fazer pouco caso. Não, eu vou ler quando eu precisar. Deus é misericordioso. Não, querido, ame extremamente. É o mandamento número 1. Ame a Deus acima de todas as coisas. Só Ele como Senhor e Salvador, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Isso é amar a palavra de Deus extremamente. E encerrando, 168 versículo: tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Querido, olha que coisa linda, ele reforça agora aqui: tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos. Sabe por quê, Deus? Porque todos os meus caminhos, todos os meus afazeres, todos os meus desejos, todas as minhas ações, sejam elas espirituais, sejam elas materiais, sejam elas no trabalho, sejam elas como marido, como esposa, como pai, como filho, como patrão, como funcionário, como amigo, todos os meus caminhos, as minhas atitudes, as minhas ações, os meus desejos estão diante de ti. Queridos, fecho aqui a Bíblia. Tem pessoas que querem viver em paz com Deus, mas só naquilo que lhe interessa. Ele quer a bênção de Deus, mas ele nem sabe aonde está o Deus da bênção. Ele quer ter uma casa, ele quer ter um bom emprego, um bom salário, ele quer fazer tudo isso, mas no caminho da palavra, no caminho da gratidão, no caminho da oferta, no caminho do dízimo, ele, opa, por enquanto aqui ninguém mexe, eu administro. Quer saber de uma coisa? Pastor, eu não dou o dízimo mesmo na realidade, mas eu dou cestas básicas, eu ajudo alguém, eu vou entender alguém. Não, querido, Davi disse: todos os meus caminhos estão diante de ti. E no tocante à oferta e o dízimo, a palavra do Senhor está lá em Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento nesta casa. É aqui. Então, querido, não é alguns caminhos na presença de Deus, são todos os caminhos. Por isso, Davi foi um homem vencedor, um homem chamado e conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente você, a mim, este ministério, esta igreja, que estamos caminhando para o Senhor. Queridos, antes de nós fazermos a oração, eu quero deixar aqui um aviso, que na quinta-feira agora, nós estaremos estreando, iniciando um novo trabalho. Esse trabalho, o irmão Marquinho Araújo
é que vai estar direcionando. E como nós estamos ainda separados, estamos com muita saudade dos irmãos, eu confesso, eu tenho irmãos, irmãs, famílias que eu nunca mais vi. Os irmãos estão me vendo hoje, mas eu não estou vendo os irmãos. Então, a saudade é grande. Então, nós estamos fazendo a comunhão, não é um culto, é o momento da comunhão. Vai estar aí na sua tela, momento da comunhão. Então, está ali, é uma integração entre os nossos irmãos, entre aqueles que querem participar. Igualzinho, como se fosse o culto online, você vai usar os seus aparelhos, o seu tablet, o seu celular, o seu monitor de televisão, e na quinta-feira cedo, você vai receber o link, você vai receber o endereço, para você clicar, assim como recebe do culto da escola dominical, e através daquele programa Jitsi Meet. Se você não tem o aplicativo, é só baixar, ele é gratuito, ele não pesa, não vai atrapalhar, né, a memória do seu celular, nada. Peça, se você não souber, peça para alguém, baixe esse aplicativo do Jitsi Meet, e na quinta-feira, já na parte da manhã, durante o dia, você vai receber através da lista de transmissão, o endereço eletrônico para você acessar. E quando você clicou, já vai entrar na sala. E essa sala, irmãos, ela comporta até 200 pessoas. Então, pode entrar e você vai ver os irmãos. A única coisa que você vai ter que ter cuidado é com o microfone. Quando você não fala, deixa o microfone seu fechado, para ouvir o que o outro vai falar. E se você tiver uma oportunidade para cumprimentar, dar um abraço, fazer alguma coisa, aí você abre o seu microfone, não é? E vai ser uma bênção, tá bom, queridos? Então, quinta-feira nós iniciaremos esse novo trabalho. Então, teremos o culto online da terça de ensino, a quinta-feira o momento da comunhão e o domingo o culto online da família. Então, que Deus possa nos abençoar grandemente em nome de Jesus. Eu quero aqui orar juntamente com você nesse momento. Pai querido, Tu és o grande e o todo-poderoso, o Senhor do céu e da terra, o Senhor dos exércitos, aquele que deu a vitória para Davi perante o gigante Golias com aquele exército dos filisteus. Pai, assim também hoje, o Senhor está derrubando gigantes no chão, porque nós aprendemos através desta palavra de hoje, a guardar a Tua palavra no nosso coração, a colocar todos os nossos caminhos diante do Senhor, porque assim o Senhor nos ajuda e nos abençoa. Deus, abençoe cada família, cada irmão, cada pai, cada mãe, marido, esposa, filho. Deus, honra cada um. Meu Pai, os que estão enfermos, repreende, ajuda, dá graça e nos livra do mal, nos livra da enfermidade, abre porta do emprego e nos dá visão e sabedoria. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e a doce consolação e a comunhão do seu Espírito, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês, e vamos ficar com mais um hino aqui, para nós contemplarmos. Você tem toda a liberdade, em nome de Jesus, e ore, irmãos, por esses irmãos que estão aqui incansáveis, viu? Nós temos aqui essa equipe que está transmitindo, que está passando, desde o início não perderam um culto, irmãos, e mesmo se quiser perder, não pode, porque nós não temos pessoas que estão tão hábeis. Então orem por eles, orem pelos músicos, pelos cantores, para que Deus venha honrar cada dia mais.